Shalom, shalom, gente. Estou aqui alinhando com vocês, né? Essa segunda parte, né? A gente não concluiu. Queria bater um papo com vocês em relação, né, à direção profética, né, de Dan, né, de Tebet, deste mês, né? Desse mover que nós nos alinhamos, né, a essa unção, né? Alinhada à justiça divina, né? E a dupla fé, né? Sobre esse mover deste mês. Esse mover, né? Aqueles de Dan, né? Então, é para a gente entender que essa tribo, ela recebeu do Pai Celestial uma dose extra, né? Dessa unção voltada, né? Na justiça do Eterno e na fé. Então, eles são geradores, né? De justiça e fé, para que eles possam cumprir o seu chamado. Então, precisam ter, né, uma fé a mais, ou seja, níveis de fé a mais ligados ao quê? A mansidão e a, né, humildade, voltada, né, com essa capa de justiça, né, estabelecida diretamente pelo Eterno, né, para que eles venham. E aí que tá. Eles são estabelecedores do reino de justiça, né, com integridade e com especialmente temor na terra, que está atrelado a essa questão deste mês, né? Então, a bênção liberada, né, através daqueles que se movem, né, nesse contexto, né, ela, diante dessa bênção, não voltará vazia, mas aqueles que estão totalmente voltados ao eterno, né, limpos, lavados, alinhados, né? Imagine a essência de justiça do eterno atrelada, né, a essa dinâmica tribal, né, a essa dinâmica desse mês, né, em que se fará a vontade do eterno com a justiça, né, movida pela misericórdia daqueles que estão cumprindo, né, o seu propósito, né, e o destino, né. Vou ver aqui uma palavra que está em Isaías 55, verso, verso 11. Olha só. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Isaías capítulo 55, verso 11 e 12. A gente fez essa leitura agora, né, diante disso. Porque as bênçãos, uma vez outorgadas, né, elas não são revogadas. Elas são atribuídas, né, e aí está um mover geracional para que o propósito do eterno se concretize. Sabe, gente? Muitos de nós rejeitamos, né? Rejeitamos essas bênçãos. E aí o Senhor faz, né, o que fez com Saul, né? A partir do momento que ele se contaminou, né, e se afastou dos propósitos do eterno, substituição, né? Houve atrelado ao rei Davi. Então, a posição do trono nunca deixou de existir, mas o reinado foi transferido. Não permita, gente. Agarrem a oportunidade. Não é fácil.
Na verdade, não é fácil. Muitos de vocês eu vejo, né, atualmente nos nossos grupos de tempos e estações e também no ministério se movendo, né? E aí a gente tem duas, três direções, move pauta, move aquela, move aqui, move ali. E, gente, façam com realmente o desejo profundo, né? Não, Senhor, eu me rendo totalmente. Eu quero que a tua justiça e misericórdia recaia sobre mim e as minhas gerações. Eu quero ser, né, esse atalaia, né, esse embaixador, porque não quero que seja transferido. Eu não quero ser ceifado, né? Eu não quero fazer com que tudo que o Senhor alinhou sobre a minha vida, do que eu já sei, né, do que eu vou saber ainda, né? E aqui nós estamos, né, também para sabermos, né, tudo, né, sobre aquilo que o Senhor deliberar sobre nós, para com o nosso destino, para com a nossa, os nossos dons, habilidades, né? Tudo isso não faz nada de qualquer jeito e não deixa de fazer para que esse reinado seja transferido. Agarra as suas oportunidades, porque Yeshua conquistou e redimiu, né, os tronos, toda a autoridade, todo o governo pelo sangue dele. Nós falamos essa questão de tribo, né, alinhado a isso. E essa é a essência deste mês, está atrelada a essas bênçãos, em que Dan, ela defenderá você que se move nessa estrutura, defenderá, está defendendo gerações e mais gerações. Pessoas que se atrelavam nessa estrutura em que a sua justiça era cruel, era ferrenha. Você está sendo encarregado e esse mês se move nessa estrutura ligada a essa misericórdia, para que você não seja alcançada por Cronos, né? Por Moloque, por Saturno, né? Por Júpiter, deidades movidas nesse tempo agora, os sugadores de tempo, né? Os destruidores de paternidade. Então, esse principado, né, que se move nesse mês agora, o mover dele é devorar sonhos. Quais são os nossos sonhos? Precisamos pedir ao Senhor para que ele venha protegê-los. Que nós não venhamos deixar de sonhar, que nós venhamos sonhar, sonhar com soluções de problemas, sonhar com a nossa vida redimida, purificada, restaurada, sonhar com famílias nossas sendo restauradas, sonhar com nossa família rendida ao Senhor, sonhar com esposo, com esposa, sonhar. Não deixe com que esses devoradores roubem sementes, roubem seus filhos, mães, pais. Não deixe com que crianças, jovens sejam sugados pelo mundo sugador de Moloque. Estabeleçam nas vossas casas. Permitam que o Senhor entre nas vossas casas. Proteja os vossos filhos, que são sementes, projetos, e especialmente o seu tempo. Eu acho que quem se move nesse contexto, né, dessa tribo, às vezes fica, nossa, não tenho tempo para nada. Mover de Cronos, o sugador de tempo. Mover de Moloque também. Porque aonde está o teu tempo, ali está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Coração, alma. A própria Bíblia revela no hebraico. Porque não adianta nós ganharmos o mundo, né? E aí perder a nossa alma. E aqui se move nesse tempo agora, né? O vigilante Saturno, movendo pelo tempo.
nessa guerra, né? Terrível. E Cronos, aqui também chamado Moloque, ele trabalha no devorar. E ele quer o quê? Atrair, né, o juízo divino. Imagine quem se move, né, nessa estrutura, ou esse mês que trabalha, né, essa questão, né, da justiça de Deus. E aí, contrariamente, pessoas serão injustiçadas. E é o que Cronos, Moloque e outras deidades desejam, para poder, neste momento agora, essas pessoas não realizarem, não haver, né, nenhuma unção ligada, né, ao realizar de julgamentos bons. Então ele quer o quê? Que haja nesse tempo agora distração. Então eu vou distrair aquela pessoa. O que é que eu vou roubar dela? O tempo dela. Gente, o que é que acontece entre dezembro a janeiro? A maioria das pessoas fala esse mês não passa nunca. Nossa, que mês longo. Gente, é a mesma dinâmica, é 30 dias. Mas as pessoas consomem tudo o que tem, suas finanças, é tudo devorado. Nas festas, né, ligadas a Ano Novo, ligada a Natal, tudo, é tudo devorado, né? É tudo colocado, né? Posto, e aí as pessoas, janeiro em si, né, entregue, né, a questão de Jano, esse tempo agora é um tempo em que as pessoas dizem, nossa, muitas das pessoas que são, né, que trabalham em si, né, em questões, em seus salários, nossa, gente, já perdeu. O mês longo fica e durante os 15 dias já ficam perturbados. Nossa, não tem dinheiro para nada, aquela coisa toda, né? Chega logo o fim de mês, chega logo o fim de mês. É essa questão do roubo do tempo, roubo de tudo. Então, esse mês está movido, né, nessa questão temporal, ligado também a Jano. E aí, a ponto de roubar o tempo dessa pessoa, né, a autoridade dela. Porque o mover deste mês é um mover de autoridade, de justiça, né, em misericórdia. É a unção movida nesse tempo agora. E aí a pessoa vai definhar em tempos errados. Então, é preciso, né, se mover, consequentemente, em rendição. Senhor, eu quero entrar em teus tempos, que é a eternidade. Eu quero me mover, eu quero que o Senhor guarde, eu quero que o Senhor alinhe a minha vida, que o Senhor proteja contra todos os ataques do devorador, né? Ligado a Moloque, a Cronos. Então, como vocês sabem, no reino animal, quando há um combate, né, entre, vamos poder dizer assim, entre animais em si, como leões, como exemplo aqui, quando há um confronto, né, entre bandos em si, um bando vai atacar o quê? Evidentemente que tem a confrontação entre os maiores, mas eles vão atacar o quê, gente? A prole, os filhotes. Esse é um mês para que nós venhamos nos voltar para os nossos filhos também. Orar por eles. O quanto nós temos orado pelos nossos filhos? O quanto nós temos reservado um tempo, né? Às vezes oramos tanto, mas esquecemos de casa. Então, reservem um tempo também, diante dos seus propósitos. Olhar, pera, Senhor, as minhas sementes, sejam elas filhos biológicos, sejam elas sobrinhos, sejam elas tudo que é uma prole que se move na sua árvore genealógica.
Ora por eles. Ah, Senhor, eu preciso me voltar nisso. É a hora, é agora. Senhor, que o teu manto de justiça, né, recaia sobre, né, todos nós. Shabbat Shalom, Silvonete, para que eles não sejamos, né, todos nós, presas fáceis, né, dos tempos errados. Nós não queremos, Senhor, ser atacados, né, para voltar para passados ou, né, ficar ansiosos por um futuro. Pai, protege para que não haja destruição, Senhor, nas nossas sementes, que haja, né, proteção, muros de contenção. Aqueles que protegem os seus frutos, sementes, protegem a sua história, protegem a sua descendência. Então se voltem para os seus, se voltem para dentro de casa. Nós estamos iniciando esses propósitos ligados ao inverno. Clamem ao Senhor por estratégia. Clamem ao Senhor sobre uma direção e preparem-se para a luta. Nós precisamos nos alimentar do alimento espiritual, a palavra, o jejum, a oração. Então, cuidado para não ser usado em seus dons, em seus talentos, em sua criatividade, em seu serviço. E no fim, cair em idolatria. Cuidado você que se move neste mês também, quando realmente o Senhor te alinhar por completo. Quando o Senhor dizer, já tem asas, voa um pouco. Você não cair na idolatria sua própria. O peso maior nesse tempo agora é idolatria, em que nós nos idolatramos. Ah, eu conheço, ah, eu sou melhor nisso, ah, eu não tem ninguém melhor do que eu nisso, e eu aquilo, então eu sou o melhor que fala, eu sou o melhor que tem conhecimento, eu sou o melhor que faz isso, que faz aquilo, o melhor profissional, não sei o quê, eu sou a melhor mãe, não sei o quê. Não que eu queira que você não seja, mas existe uma linha muito fina na questão, na idolatria. O Senhor não quer que você não seja, o Senhor quer que você sempre esteja observando para não se idolatrar. Porque também outro ponto, julgar situações, pessoas, cair na infantilidade. Ah, porque não liga para mim, ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê. Tudo em Deus tem o seu tempo. Então, cuidado, na medida que você julga, você também será julgado. À medida que você julga o seu esposo, a sua esposa, o seu trabalho, à medida que você julga, né, o seu ambiente, onde você está se alimentando espiritualmente, congregando, tudo o que você julgar não sendo na misericórdia, toma muito cuidado. Porque nessa estrutura, né, há uma ótima visão de que esse tempo é um tempo que nós abrimos a nossa visão, os olhos de entendimento, de sabedoria, para ensinar. É um bom tempo para que nós venhamos lavar nossos olhos, clamar ao Senhor para tirar as escamas, colírio neles, né? Aquela mistura do Senhor, Jesus fez no cego, vai e coloca nos meus olhos, para que nós venhamos ser promotores de justiça, né? Que abençoam gerações.
Temos promover justiça em misericórdia. Só que há um problema diante desse contexto quando nós temos, né, e conhecemos essa autoridade. Quando há esse mover todo, essas pessoas são atacadas e também podem viver na retaguarda. Porque, gente, a posição delas é totalmente alinhada na comunicação, né? São aqueles que precisam estar com pessoas, que necessitam, estando com pessoas, atuar na misericórdia, ter compaixão. E aí, quando a gente vai ver historicamente a questão da tribo de Dan, né? A caminhada aqui, ela está atrelada em que essas pessoas precisam fazer, né? Contínuas ofertas de paz, propósitos de paz. Sabe aquela oferta separada em que nós fazemos, né? Com um propósito todos os meses. E daqui a pouco eu vou falar o porquê. Porque essa estrutura específica, né? Esse mês, né? Eu também faço uma oferta, né? Especificamente pelo contexto do mês, né? Pedindo perdão, né? Eu vou pedindo perdão a Deus pela idolatria geracional da minha família, para que o Senhor quebre, né? Todo o mal de 4 gerações de idolatria, porque o filho de Dan abriu, né? A porta, né? Da maldição para a idolatria. Então a gente vai relembrando, a gente vai vendo e vai entendendo, né? Que a nossa vida nós precisamos erguer ofertas ligadas, né, para quebrar esses altares de idolatria geracionais. Então, é muito fácil, né, nesse mover de cegueira que a idolatria faz, essas pessoas irem para o satanismo. Porque, né, muitas dessas estruturas ligadas a este mês também são aberturas, né, movidas em muita autoridade. Pessoas que têm muita autoridade. E também por isso, por essa rebeldia idólatra, elas podem entrar em um caminho obscuro. São pessoas, é, são pessoas, isso mesmo. Juízes capítulo 18 fala sobre essa idolatria de Danara. Isso mesmo. E pelo fato, né, o livro de Juízes foi atrelado, né, por conta de Dan. E gente, essa questão de Dan, eles se movem muito em dar cabeçada uns aos outros e são rejeitadores de ensinamentos. Têm dificuldades, né, em tomarem direção, porque se acham os únicos sabedores, né? Se for profeta que tem visão, não, só é a minha e por aí vai, né? E por aí vai. Só que esse ataque se move com, né, atmosferas de bronze, né? Proteções, né, ligadas, né, com algo que faz com que ele não tenha acesso ao eterno, porque ele sofre muito com neste mês atrelado com a questão da orfandade. É muito forte a orfandade. O mover de suicídio, de morte, de sofrimento.
ataques cíclicos de ansiedade, depressão, né, sugar de energia, falta de concentração. Já viu aquelas pessoas que não são acelerados, que não querem processos, querem objetivos rápidos, né? Então, essa é uma da tendência. Então, observe, analise, né, se porventura você tem essas características. Porque o mover aqui é ter a simplicidade para clamar ao Senhor: Senhor, eu necessito de estratégia. Eu preciso que seja atrelada sobre mim mansidão e humildade. Porque é muito fácil cair na imaturidade, no desinteresse. Ah, Senhor, não estou vendo nada, nada está mudando. Eu preciso ver, né? Eu preciso ter coisas visíveis. Aí quando eu não vejo, né, internamente eu quero só exteriormente, eu posso cair em desinteresse. E eu rejeito e não vejo tudo que eu já alcancei, tudo que o Senhor já me moldou. E aí eu olho para trás e posso virar uma estátua de sal. E aí que tá, né, o ter esse problema. Porque, gente, essas questões elas estão atreladas com todos nós. Nós precisamos realmente rever isso. Nunca esquecer disso, do que o Senhor, né, há anos tem nos moldado, tem acelerado, tem feito na nossa vida. Primeiramente, né, interno, porque o início do que é tudo, né, o reservar do interior, o que é secreto, né, o que é encher esse vaso, é a riqueza grandiosa e intensa que o Senhor está, estação a estação, mês a mês, derramando porções de azeite, limpando o vaso, renovando o vaso, enchendo o vaso cada vez mais, né? Tirando o lodo, né? Tirando a sujeira, tirando o vaso dos lugares ruins, dos lugares frios, né? Que só contém lodo e colocando ele no lugar arejado, ventilado, né, que o vento, né, dos quatro ventos comece a soprar, comece a alterar, né, que o fogo do Senhor comece, né, a renovar esse vaso, queimar esse vaso cada vez mais. Contudo, esse vaso, ele pode desprezar, porque tem dificuldade de quê? De saber a sua genética ligada ao eterno. O que o eterno tem com a sua vida. Então, tem uma confrontação muito grande relacionada a isso. E aí eles podem o quê? Rejeitarem, não buscarem mais os ensinamentos, entrar na frieza do inverno. E o que acontece nesse mês e nessa estrutura, o sofrimento ligado à prisão sexual e também muitos são atacados grandemente até com relações com demônios. E aqui há alteração genética sobre a vida, sobre os descendentes. E aí, essa dificuldade gerada internamente, e aí tá, que a pessoa quer que haja uma mudança externa, e o Senhor está mudando
primeiramente a genética idólatra, rebelde, independente, empoderado ou empoderada. Então, o Senhor precisa, né, renovar internamente, porque aqui se movem contaminações e iniquidades, não só na nossa vida, mas nos descendentes. Uma das dificuldades também que se move neste mês é com liderança, né? Então, começa de novo o ataque, né, movido na liderança. Ah, essa pessoa está sendo injusta comigo. Nossa, como, né, fala com todo mundo e comigo não. E por aí vai, e por aí vem. Só que, ó, a pessoa está se distanciando. Não tem nada a ver com paternidade. É, o pai está ali do mesmo jeito. Só que a frequência está vindo. E a pessoa está caindo, né, na voz da serpente. Olha, ele não liga para você. Olha, ele não nem fala contigo, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa vai distanciando, vai acreditando, né, na voz externa da serpente. E aí vai se isolando. E também ela também pode sofrer, Nara, né, idolatria à liderança. Gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, né? Ah, eu idolatro aquele pastor, ah, eu idolatro aquele apóstolo, aquele profeta. Toma muito cuidado. Aqui é um problema. Tem que ter muita mansidão e humildade. Anara, a idolatria é uma prostituição. Isso. Tá tudo atrelado. E a este mês também. Jeane, fica demorando para responder. Nossa, demora demais. E não vê meu sonho. E não sei o quê. E não sei o quê. Ai, gente, eu rio com vocês. Viu? Shalom, boa noite, Mayra. Gente, tem sonho que a gente vê, é só alma. Aí, se a gente for falar, olha, gente, só tem alma aí. Como é que vocês vão ficar? A gente não fala. Eu não falo, eu tiro, eu desvio a conversa. Não tem nada de espiritual, só a alma gritando. Aí a gente conversa, tal, 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 mas passa, não tem nada para trabalhar. Nem todo sonho, gente, né? É só a alma gritando, né? Alguns sonhos são proféticos, com certeza, mas muitos deles, né? E aí a gente tem as nossas estratégias, né? Mas os filhos não querem. E a gente toma muito cuidado, pessoal. Outro ponto, né? Porque a gente pode cair na idolatria. Idolatria que tudo agora, né, é do demônio, tudo agora não sei o que, não sei o que. A gente pode cair num algo meio complicado. Não pode cair uma folha, demônio. Entende? Então, a gente pode ficar numa neurose e aí, né, cai na idolatria, na questão, né, da religiosidade. É outro perigo. Porque se você não tem convicção, se o Senhor não falou com você, se não tem nada, você pode cair na idolatria ou na religiosidade. Espera, é algo que está, né, se repetindo, é algo que se move, que tem uma percepção, é algo que realmente o Senhor, né, certificou na palavra, é algo que, né, houve um discernimento profético, né, ou houve uma visão profética, beleza. Mas, gente, qualquer coisa que aconteça, toma muito cuidado. Se não houve um respaldo e um caso já recorrente, você pode cair, né? E às vezes você nem vive mais. É muito complicado isso.
Porque às vezes a gente está indo para o profético e está caindo na religiosidade, né? Então, temos que ter um pouco de equilíbrio, tá? Primeira Rei, capítulo 12, do verso 28 ao 30. O sinônimo da infidelidade, que é bezerro de ouro, é gerar idolatria. Isso mesmo, Nara. Que é esse contexto agora. Porque, gente, nós temos que observar a questão muito da honra neste contexto agora. A questão dos pais, das autoridades que se movem agora para sermos justos e especialmente nessas estratégias, né, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero criar projetos, eu quero criar planos não só para mim, mas para as próximas gerações. Eu preciso, é nesse tempo agora. E aí, uma coisa que o Senhor puxa a nossa orelha, de todos nós, de parar de procurar desculpas em tudo. Exemplo, eu acho que eu cometi um erro ao me casar. Eu acho que eu cometi um erro, né, em estar nesse lugar. Eu acho que eu cometi um erro ali. Eu acho que eu cometi um erro. Não, gente. Aqui tem um ponto. Entende a justiça que é profunda? Eita, agora o dedo profético doeu. Agora foi. Entenda que essa justiça, ela se move aonde? Em que esse atrelar agora está em vir em frequências, especialmente para que eu venha querer dominar o meu cônjuge, colocar ele dentro de uma gaiola e também arruinar a minha vida de forma, né, terrível e aí também ceifar os meus filhos, que são as minhas sementes. Então, quando eu desisto, quando eu recuo a tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre a minha vida e nos locais que o Senhor colocou, seja no meu casamento, eu quero desistir, no meu trabalho, eu quero desistir, na igreja que eu estou, eu quero desistir, eu quero desistir de orar pelo meu esposo, orar pela minha esposa, de orar pelo meu filho que está numa dificuldade terrível. Eu quero abandonar tudo. E aí o que acontece? Eu vou arruinar, ceifar todas as minhas gerações, que é o que Moloque e Cronos querem. Divórcios. Ah, eu vou ficar em paz quando isso acontecer. Ah, eu vou desejar a morte dele, dela. Eu quero que acabem sofrendo pelo resto da vida. Ah, ajudar? Não vou ajudar nada. Não vou fazer nada. E aqui o que acontece? O andar de filhos órfãos, o mover de filhos que vão caminhando para o fogo de Moloque. Filhos que não têm perspectiva de futuro, por pais separados, filhos que têm orfandades de pais vivos, e aí que está um problema, né? Pais que se gladiam, a criação do filho vai regredir na educação, na formação espiritual deles, por uma decisão, né, de uma pessoa. Aonde está isso? Imaturidade.
e maturidade, que é o contexto deste mês agora, né? O vir da imaturidade, porque eu não estou focando em cuidar da minha alma, das minhas emoções. Eu não estou me rendendo, né, ao ponto do que o Senhor quer. Eu não estou me arrependendo realmente. Eu não estou confessando os meus pecados para que eu venha a ser transformado. O Senhor alinha tudo, pessoas, o Senhor alinha lideranças, o Senhor alinha tudo. Está tudo pronto. Só falta eu atuar da forma certa. Joelho no chão, jejum e oração. Fortalecer o meu espírito para que haja mansidão e humildade. Então eu preciso níveis extremos. Níveis extremos. Eu pergunto a você, qual é o seu nível de dedicação? Gente, não importa onde você esteja. Ah, eu tô aqui. Ah, não importa onde você esteja. Em qual igreja você esteja. A dinâmica ela é a mesma. O nível é tão terrível que há até inveja do cônjuge. Sabe aquela coisa de que aquela pessoa sabe mais que eu. Sabe a confrontação interna? Sabe até confrontação em ministério, gente? Aquela pessoa só vive grudada no pastor, sabe? Às vezes nós não falamos, mas pensamos. Nossa, o queridinho do pastor tá ali. A queridinha do pastor tá acolá. E nada ela apanha, nada ela sofre, não sei o quê, nada ele sofre, nada, não tem disciplina, não tem nada, não sei o quê. Ele não tem pecado, não, não sei o quê. É o mover dessa justiça cruel, em que nós olhamos na inveja ao próximo e esquecemos de nós. Olhamos sempre no olhar crítico destrutivo do outro e esquecemos dos nossos. Gente, todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem as suas libertações. Todo mundo tem algo para crescer. Eu e você. Se for sentar com você e dizer, olha, quer ouvir os meus processos? Quer ouvir tudo aquilo que o Senhor ainda o que já fez e também o que está fazendo e o que vai fazer, que o Senhor me revele, mas se ele me revelar, eu te falo, aí você vai ficar, né, como dizem, né, de queixo no chão. Ah, passou por isso, passou por aquilo, sofreu tantos anos nisso, sofreu ali, sofreu aqui, apanhou ali, apanhou aqui, quase morre aqui, quase não sei o que ali, porque às vezes nós achamos que pessoas que estão em liderança, pessoas que estão à frente, né, não tem o seu ponto, né, também que às vezes o liderado tem. Às vezes tem duas vezes, gente. Às vezes tem três, 10. A gente não imagina profundamente o que passou ou está passando, até no processo que está caminhando com, né, os liderados, o Senhor coloca para que a pessoa possa caminhar também com a dor maior do que você imagina. Mas a pessoa tá ali passando, tá ali falando, tá ali ministrando, que é o ponto de reconhecer o seu chamado. O sofrimento aqui
é a pessoa achar que eu preciso, né? Eu preciso estar totalmente límpido para o Senhor, né? Me colocar como liderança. Não, gente. Ou fazer isso ou fazer aquilo, né? Não, a quarta pessoa aqui do, né? Como dizem, né? Todo mundo fala isso, né? Da Trindade. Não, gente. O Senhor alinha sacerdócio, o Senhor alinha dons, o Senhor alinha uma pessoa, alinha outra, para poder caminhar. Mas o grandioso pastor dessas ovelhas que somos nós é Jesus. Só Ele. Então, toma muito cuidado em você, especialmente. Olhar sempre, né, externamente e esquecer de você. Porque o sofrimento aqui é não reconhecer o chamado. O Senhor já te deu várias direções. O Senhor já alinhou você em várias coisas. E você ainda teima em não reconhecer, em não incentivar até outras pessoas. O quanto você tem investido, o quanto você tem reconhecido alguém que está te ajudando, o quanto você tem orado, o quanto você tem se posicionado, tem reconhecido realmente. Nossa, essa pessoa está investindo um tempão comigo. Nossa, aquele colega de trabalho é tão legal comigo. Gente, eu não estou só falando aqui. Nossa, aquela minha patroa, aquele meu patrão são tão bons comigo. Eu preciso fazer melhor, eu preciso, né, fazer algo melhor sempre. Nossa, esse lugar aqui me deu uma oportunidade, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser diferente do que os outros. Pera, qual é a falha deles? Eu preciso fazer também sem que eu possa nem, né, mostrar, mas que eles enxerguem isso e que eu seja, né, esse ponto de exemplo. O que é que nós estamos fazendo, gente? Será que nós estamos realmente reconhecendo que por detrás de alguém, né, que está se movendo ali, te ajudando, também é alguém que necessita? Às vezes nós vivemos numa teimosia tão pesada. E o quanto você tem sido teimoso. Cuidado com a tua teimosia. O Senhor alinhou. E aqui eu volto para o ministério. Um ministério alinhou pessoas, tudo que você possa imaginar. E aqui eu não estou falando, eu sou direto, mas, gente, é muito difícil. Eu falo por mim. Ter alguém que dedique tempo, que esteja presente, mesmo que seja pela internet e tudo mais, mas que diga: estamos juntos. Eu te incentivo. Eu estou investindo em você. Não só por mim, mas Jesus, ele te vê tão grandioso, tão grandiosa. E eu preciso enxergar isso. E é como nós enxergamos. Porque não faz sentido. Pera, não faz sentido. Tudo que você passou, tudo que eu passei, tem algo profundo, não tem? Tem. Até a lixa e a dor que você está passando atualmente tem algo,
Por quê? Quanto mais, é como se tivéssemos, né? Assim, falo superficial, na caminhada profunda. E essa caminhada, ela precisa, gente, de nós estarmos unidos, especialmente neste mês. Não podemos ser pais e mães omissos. Cuidado com a omissão. O que você tem feito com seu filho e com a sua filha? Não negligencie. Não seja solitário. Gente, não seja. Se você sente que está ausente da sua liderança, puxa a conversa. Bate um papo, seja onde você estiver. Pera, eu preciso conversar. Eu preciso colocar para fora. Sabe uma das coisas que o Senhor alinha em nós, Alda? É o ouvido. O ouvido, gente, tem que ter ouvido. A gente escuta e a gente entende o outro. Só não seja ingrato. Tem coisas que você não pode saber. Tem coisas que não é tempo de você saber. Tem coisas que o Senhor não quer que você saiba ainda. Tem coisas que o Senhor está te guardando ainda. Tem coisas que o Senhor não quer que você saiba. Porque se souber, todo o projeto vai. Porque se você souber, você não vai saber guardar. Aí o Senhor guarda tudo no tempo certo, no momento certo. Você vai entender todos os seus processos, até de tudo que tanto doeu, seja no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Às vezes dói a gente até saber certas coisas, porque nós não estamos preparados, especialmente nas questões geracionais, né, Alda? Hein, Celina? A gente não, a gente quer, gente, a gente quer, não, a gente não quer saber. Imagine saber. Nós mesmo, né, eu mesmo na faixa dos meus 40 anos e por aí vai, né, o Senhor nos revela sobre um pai, sobre uma mãe. Pera, não, os que eu conheci não foram assim. E a gente não quer, a gente só quer realmente colocá-los como heróis. Mas, gente, eles são falhos também. Eles têm suas qualidades, mas também têm seus defeitos. Muitos não trabalhados. E o Senhor revela para que nós venhamos trabalhar, para que venha fechar essa porta. Os nossos filhos não recebam. Mas o que é de bom deles, nossa, é nosso. Bênção geracional. Porém, gente, em algumas coisas, eles negligenciaram. Só que às vezes a gente não quer entender. A gente não quer ver. A gente não quer. Porque dói. São nossos pais. Só que eles se moveram não, às vezes, com uma justiça misericordiosa. Foram cruéis em muitas coisas. Mas isso não tira deles o que eles são, nossos pais. Honra. E há aqui uma pessoa que nós precisamos entender: Jesus. Esse sim, esse sim.
não como um herói da Marvel, né? Mas nosso Deus, Pai e o Espírito Santo. Esse sim, que nós não venhamos buscar gerar filhos na independência. Nós não podemos ser controladores e nem autoritários. Cuidado com essa geração atualmente que cede tudo para os filhos, não sabem o que é o não. Eu creio que na nossa geração, né, nós fomos dessa geração. Era mais de não do que sim. É ou não é, gente? Era mais de não do que sim. Não, não pode. Não, não. O complicado que a gente não aprendia, né, era o porquê. A gente não sabia, né? Eles não ensinavam. Não, não porque isso. Porque isso e isso. Não, era o não e pronto. Aí acabava com a gente. Mas era tudo não. A maioria era não. Quando a gente recebia um sim, eita glória, a Jeane. Meu marido até fala, esse homem tem coisa para falar, hein? Todo dia é de se admirar. Meu Deus. E haja, e haja. Ai, Jesus. Manda um abraço pro seu esposo, Jeane. Diga ele que eu quero bater um papo para ele também, né? Pra gente também conhecer mais. Quanto mais conversa, a gente aprende. Olha, gente, esse é um tempo em que. E aqui eu volto para algo bem interessante que nós estamos fazendo, né? A, a respeito só do grupo de mulheres. Interessante, né? A questão dos palavrões, né? É palavrões, né, gente? Não é palavrões, não, é palavrões. Esse trabalho foi tão profético que eu estava olhando e que uma das dinâmicas desse mês é que há uma frequência de ter tendência de lançar palavras de morte para os seus próprios filhos e além para os descendentes. Imagine só. Então nós precisamos fechar, né, essa estrutura, essa tendência, né, essa frequência, né, de normalmente os pais, né, a ira, né, ela é terrível e ela faz com que nós venhamos soltar palavras terríveis, né, na raiva interna dentro de casa com os próprios filhos. E aí às vezes pode soltar um palavrão. E o pior, lançar palavras de morte para nossa própria semente, que é os nossos filhos. E aí chega a um ponto de manipular a própria vida. Jeane, né? Imagine, há uma identidade nossa, há um contexto interno nosso. Espera, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu vou criar, eu vou manipular, eu vou anular aquilo que o Senhor deliberou na minha vida e eu vou criar, né, sobre tudo isso uma outra pessoa. Então há um sofrimento profundo porque o meu eu verdadeiro, não, eu manipulo e eu crio um personagem, um ator sobre a minha própria vida. E aí eu vou o quê? Também eu vou.
atuar devorando os meus filhos, ceifando os meus sonhos, os meus projetos. Tudo. Por quê, gente? Porque não sou eu mesmo. É algo que eu criei. Porque os meus sonhos, os meus projetos, tudo na minha vida só irão, né, amplamente avançar em Deus para que essa bênção geracional flua através desse eu aqui verdadeiro. É esse eu verdadeiro que essa bênção geracional foi atrelada. Não esse que foi, né, manipulado, esse que foi, né, anulado aqui, né, produzido, né? É como um ator mesmo. Ali é uma atuação, mas não é a pessoa verdadeira, né? Em filmes, em novelas, em teatros. Então, eu criei esse ator, esse meu personagem. Então, os meus sonhos que estão ali, os meus projetos que estão aqui, tudo meu que está aqui, né? Está sendo aonde? Ceifado. E aí eu vou vivendo de migalhas aqui. Por isso que é interessante esse trabalho, né? Do mover, né? Para destruir, né? Essas cadeias, né? De anulação, em que nós manipulamos a nossa própria vida. Trabalhamos muito isso na questão do abuso. Muito, né? Deixa eu abrir agora, gente, uma palavra aqui que está em Gênesis. Vamos lá. Gênesis. Deixa eu procurar. Só um minuto. Jacó, aqui, deixa eu ver. Gênesis, que fala sobre Jacó. Gênesis 48, gente. Vou fazer essa leitura aqui pra gente. Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que regerás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu. Com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no campo de Efrata, que é Belém. Tendo Israel
visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Gente, nós estamos vendo aqui, né, um contexto, né, atravessando uma bênção geracional. Jacó ou Israel, né, já na sua fase final de vida terrena, para passar essa essência, né, essa autoridade, esse governo, essa unção que o Eterno tinha deliberado para a próxima geração. É como nós alinhamos e passamos para os nossos filhos. E aqui algo interessante acontece. Alinha-se aqui, né? E a gente vê agora que Israel aqui, né, fala que esses dois, né, são deles, que é Efraim e Manassés, para simplesmente o que, gente? Passar a bênção de José sobre eles dois, para atrelar essa unção agora sobre eles dois. Imagine, né, aos que já são avós, deliberar essa bênção aos netos já. E aí foi o que aconteceu. Em vida, né, foi ativada sobre Efraim e Manassés, né, ligado aos os netos, né? Então, essa foi a bênção atrelada já, ligada a essas duas tribos, Manassés e Efraim. E é o que eu estou querendo passar para vocês, que nós sejamos esses que não retêm nada, que não tem inveja, que não questiona. Entendam, gente, foi o Senhor quem alinhou, foi o Senhor quem direcionou, foi o Senhor quem posicionou. Que nós não sejamos, né, esses questionadores ferrenhos, esses murmuradores. Um dos problemas grandiosos, né, dos 40 anos do povo no deserto, murmuração. Às vezes não é nem externa do que aconteceu com o bezerro de ouro, né? Vou fazer essa idolatria aqui e tal, tal. Às vezes é interna, gente. Nós estamos nutrindo isso. Nós estamos alimentando isso internamente. Começa com o questionamento. Começa com as pequenas coisas. E a gente vai se contaminando, quando já percebeu, todo o vaso está contaminado. Começa com pequenas coisas. Toma muito cuidado com esse tempo agora ligado a essa inveja. A imaturidade. Nós temos normalmente aqui, né, 30, 40 e por aí vai. Ao geral, né, mais pessoas atreladas. Porém, todas essas pessoas têm algo especial, algo único. Cada um de vocês carrega algo. Cada um de vocês carrega algo. Um valor inestimável. Porém, algo especial em vocês só está em vocês. E em mim, da mesma forma.
Da maneira com que o Senhor me direciona é diferente da maneira que uma outra pessoa direciona. Porém, tudo junta, mas a forma de falar, a forma de agir, a forma de ser, tudo é diferente. Cada um carrega algo. E aí o que acontece? Eu não posso ser igual a você. Eu não consigo. Por isso que o Senhor derramou sobre mim algo que está em mim. E algo que está em você está em você. Não perca tempo gastando energia querendo ser outra pessoa. Seja você. Não seja imaturo a um ponto de querer ser uma outra pessoa. Não esteja em instabilidade. Seja você. Só que o que você é hoje, na verdade, não é o que o Senhor vê em você ainda. Aí é diferente. Como às vezes eu enxergo em vocês. Eu digo, nossa, não, essa pessoa aqui, com certeza, né, tem isso, tem aquilo, tal, tal, tal. Cada um de vocês. Alguns pro lado sacerdotal, com certeza. Alguns, né, pro lado profético, alguns pro lado evangelístico, alguns que se movem, né, mais mestral, alguns que, né, é mais coração, é pastor. Quando eu falo, né, mais duro, a pessoa sente, nossa, não era para falar, não sei o quê, né? É mais o lado emocional, pastoral, né? E é desse jeito. Cada um de vocês tem uma forma que nós sejamos nós. E ao sermos nós, almejar sermos aqueles que o Senhor, né, já desde a eternidade alinhou que nós venhamos ser, cumprindo o nosso propósito, não sendo imaturos, invejosos, murmuradores, idólatras. Precisamos buscar essa maturidade, aceitando a justiça do Criador e não mais querer fazer justiça própria. Independente de qualquer julgamento que você venha a sofrer, se posicione firme. Se o Senhor posicionou você, seja lá onde for, assuma a sua posição. Se você já atua, assuma a sua posição. Defenda o eterno com sabedoria. Defenda os seus com sabedoria. E muitas das vezes, tudo, muitas das coisas, nós precisamos deixar os nossos interesses de lado, próprios, né? Mas, na verdade, nós temos o nosso tempo. O tempo que se move, às vezes, né? Que está atrelado em Gênesis 45. Olha só, vou ler esse texto aqui. Gênesis 45, verso 14. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Aqui é aquela parte onde José, né, conhece os seus irmãos. E tem toda aquela história, né, do choro profundo, né, que foi ouvido, né, ao longe
de José, aquela questão da alma profunda. Todos nós temos esse momento. Todos nós precisamos de alguém confidente, alguém especial. Precisamos buscar o Espírito Santo. Mas existe também alguém que, quando a gente precisa, a gente tem. Assim como o Benjamin teve. José teve Benjamin, né? Na verdade. Ele lançou, né, sobre o pescoço de Benjamin. Alguém especial. Um ombro para chorar. Porque também essas pessoas, se alinhadas a essa estrutura, sofrem muito com injustiças. Então, analisa se esse contexto agora de dor, de injustiça, está se alinhando sobre a tua vida. Alivia a tua dor com Jesus. Se tiver alguém que você confia, não guarda. Embora que o choro ou, né, as palavras de dor, né, não corrija, né, de uma forma, né, o que esteja causando aquilo, mas alivia, tira o peso de tudo que vem com injustiça que está incomodando, mas coloca no altar do Senhor, porque Ele corrige toda a situação de injustiça, de dor, de sofrimento. Só que neste mês, problemas particulares, seja em qualquer área, seja com filho, seja financeiro, seja saúde, casamento, nós podemos chorar, mas temos que ser Neemias. Não adianta ficar só chorando e se lamentando. Temos que arregaçar as mangas. Temos que nos levantar. Não é tempo mais de certas coisas. É tempo de se erguer como soldado. Levantamos e corrigimos a situação em Deus. Deixa eu abrir agora Gênesis 45, do verso 9. Estou já encerrando, viu, gente? Verso 9 aqui, só um pouquinho, ó. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Se alguém precisa de você, se alguém já reconhece quem você é, não demore para atender, porque muitos de nós já somos solucionadores de problemas por sermos pessoas justas. Justiça que atua na misericórdia. Quando nós olhamos uns para os outros, analisando o problema deles. Espera, essa pessoa, né, precisa. E às vezes nós estamos com um problema em dobro, mas nós estamos escutando o problema da pessoa sem solucionar o nosso problema duas vezes pior e dando uma solução para o problema dela que nós não tivemos duas vezes pior através de uma direção profética que o próprio Eterno deliberou para que nós venhamos solucionar o problema da pessoa e que o Senhor soluciona o nosso, porque é maior. E nós não conseguimos.
Precisamos ser iguais a Jó. Verdade. Finalzinho de Jó. Orar pelos. Eu acho que foi essa a dinâmica, né, Alda? Orar pelos amigos e deixar que o Senhor solucione, né, o nosso problema. É isso aí. Eu entendi. Só queria saber se realmente está batendo as nossas, os nossos pensamentos nesse contexto. Então é isso. Às vezes nós estamos como Jó, né, Alda? E nem solucionamos os nossos problemas, porque é o Senhor que vai solucionar, com certeza, todos eles. E o Senhor quer, através da gente, fazer com que nós sejamos, né, solucionadores de problemas. E muitos dos problemas que nós não solucionamos em nós, porque diretamente é o Senhor que soluciona. Entenderam? Porque a providência aí totalmente é do Senhor. Porque Deus tem um plano maior e essa é a mensagem de Dan. Deus tem um plano maior para nós. Deus tem um plano maior para Dan, embora nós tenhamos começado mal. Exemplo, né? Eu acho que a minoria aqui já nasceu, né, no berço, né, da igreja e tudo mais, tudo mais. Muitos de nós começamos mal. Saímos, voltamos, né, aquela coisa toda, eu não quero saber de igreja, saber de pastor, e depois volta de novo, né? E às vezes estamos atualmente, né, tô com o pé fora já. Quero, né, não quero mais casamento, não quero mais igreja, não quero mais trabalho, não quero mais nada. Eu quero sumir. E por aí vai, e por aí vem. Ai, que marido é esse? Que mulher é essa? E esses filhos que só abusam e não sei o quê. É desse jeito, né? Infelizmente. Sabe, gente? O, o plano, a vida, a estrutura pode ter começado mal. E você ter agora descoberto algo que já era para você saber, ó. Aí você entrou no processo de libertação. Ai, misericórdia. Aí o Senhor vai descortinando tudo. A poeira sobe de uma maneira que você diz: Nossa, o negócio não tá bom, não. Eu tô sentindo tudo aqui. O casamento revirou e não sei o quê. Eram coisas que já estavam, só estavam, né, naquela cortina de fumaça. Se o Senhor revirou, se o negócio está meio bagunçado, é porque o negócio vai ficar bom. O Senhor vai juntar, vai unir. Não desista. Deus tem um plano maior para quem é de Dan. Embora tenha começado mal, embora esteja mal, mas terminará bem. Não se sintam culpados, não se culpem por muitas situações. Vocês estão em processo de libertação. Outro ponto: muitos de vocês foram pisoteados, machucados, maltratados. Coloquem no altar do Senhor. Não é para o seu braço, não é a sua vingança, não é a sua justiça, não é nada seu. Você não faz nada. Coloque tudo lá. Senhor, esse meu problema aqui. Senhor, isso daqui não é comigo mais.
esse problema na justiça, esse negócio que não resolve e tá com tantos anos. Ah, Senhor, larguei. Não é comigo mais. Não quero nem saber mais de colocar a mão aqui. É o Senhor. Agora é com o Senhor. Porque o Senhor é meu pai. O Senhor vai resolver. O Senhor é meu pai. E não temam se Deus se vingar de algo por sua causa. Não temam se algo acontecer que vocês se surpreendam por sua causa. A menina dos olhos de Deus. Não fiquem surpresos por nada. Só não fiquem presos no passado, em coisas que o Senhor já te curou, já te libertou. Para um pouco na sua vida. Veja o que o Senhor fez em ti. Veja o que o Senhor fez na tua família. Tudo que está acontecendo na tua vida. Para de ouvir pessoas que não fazem mais parte desse propósito. Pessoas que já abandonaram aquilo que você acredita. Para de ouvir, de ler, de ver coisas externas que não fazem sentido para você. Pessoas que não enxergam tudo que está acontecendo. Pessoas que já desistiram. Analisa tudo que mudou na sua vida. O que você era no seu passado. Não viva preso nele. Toda a nossa ação de agora, alinhado ao que o Senhor tem sobre, né, tudo em nós, do nosso futuro, depende da nossa remissão do nosso passado. Então, a nossa prosperidade, a nossa vida, alinhada ao tempo do eterno, depende da cura do nosso passado. Não adianta você correr, nem esconder. Imagine eu esconder, né, rodeado de profeta. Misericórdia. Não tem como. Imagine você tentar esconder. Ah, eu sou profeta, eu também escondo. Esconde? Tá. Que bom que você. Você esconde? Nossa, parabéns. Não, não, Nina, não. Vai chegar uma hora que vai ser inevitável. Ou você, né, se rende e para de correr. Gente, se você ainda está em processo de libertação profunda, ou você corre e diz eu quero até aqui, ou se você quiser avançar mais e mais para se limpar mais e mais, não pense que o Senhor vai colocar uma pedra e nem o Espírito Santo em coisas que você fez que foram horríveis. Não pense que o Senhor não vai deixar de revelar para que você renuncie, rejeite e confesse: eu já fui assim, eu já fiz isso e aquilo, mas hoje sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje, mais árvore do que a neve, não tem cor branca igual a minha. Então, gente, não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Viva a sua. Viva a sua. Jesus, isso. Mas em ti, limpinho, limpinho, o teu sangue me lava. Pense no sangue que lava. Para de se culpar em pensar que toda a podridão feita por mim e por você não tem sangue que não lave.
O sangue de Jesus lava. Pode ser a pior podridão, você pode ser a pior pessoa do mundo. Se você quiser e descer na casa do oleiro e dizer, Senhor, me molda, vai acontecer. Se você quiser receber, né, umas brasas pesadas vinda do altar dele e de um exército de anjos para queimar mesmo essa iniquidade, vai acontecer se você se render. A Nara vê, tudo sabe e está em todos os lugares, não tem como fugir. Deus, e ainda a linha profeta, e não tem como. Você pode correr na sua questão racional, mas espiritual, um dia você vai acertar aqui, se você quiser. Então, gente, nós não podemos mudar o passado. O passado é, digamos que, é algo que nos dá autoridade. Tudo o que você passou ou está passando é para te dar autoridade. Pera, eu sofri muito com abuso, eu sofri muito com prostituição, eu só faltei, né, montar um prostíbulo e não sei o que, não sei o que. Nossa, eu roubei, eu matei, não sei o que. Ah, foi? Matou? Ah, o Senhor vai colocar o poder de ressurreição em você. Você vai ficar nos hospitais orando para quem era para morrer viver. Ah, você fez isso ou aquilo? Ah, foi muita prostituição. Você vai agora trabalhar arduamente para purificar pessoas. Você vai colocar mantos e mais mantos para purificar essas pessoas. Aqueles que iriam apedrejar essa pessoa, você vai ser Jesus ali e dizer: olha, quem aqui não tem pecado? Atira a primeira pedra. Você vai ser essa boca. Você acha pouco? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Saiam daqui. Um ajudando o outro. Não viva essa culpa. Shabbat Shalom, Alda. Tudo certinho. Tô já finalizando. Tenha conexão com o agora, com o tempo do eterno, analisando o seu passado e trazendo luz para o seu presente. Sempre. Então, que nós venhamos buscar e nos render totalmente ao Senhor, nos modelar para prosperar. E o tempo do Senhor é o melhor tempo, o único tempo que nós conseguimos desfrutar tudo o que sonhamos e que nós venhamos sair das frequências de Moloque, de Cronos, de Kairos, de devoradores das trevas. Então, que nós venhamos percorrer para curar o nosso passado, as emoções doloridas e viver o presente. Em um nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, porque em Deus o nosso futuro é inimaginável. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe. Pai, nesse momento abençoe a vida dos seus filhos e toda porta, Pai, maligna seja fechada agora.
Toda porta, Pai, das trevas que é aberta foram, sejam fechadas agora, diante do nome e sangue de Yeshua. Amém e amém. Shabbat Shalom, gente. Que o Eterno nos abençoe.